Apocalipse capítulo 2, aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé. Eu quero... A minha esposa está aqui, Carol? Não? Esther, vem aqui. Faça a leitura aqui para o papai. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Obrigado, Esther. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos do Teu direcionar neste momento. Direcione os nossos corações, para que venhamos aplicar, ó Pai, a realidade desta carta de 1900 anos atrás, a realidade hoje dos Teus adoradores, que nós possamos extrair bênçãos e crescimentos espirituais desta carta. Fale conosco, em nome de Jesus que eu peço. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, estamos aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente a revelação do futuro, mas é a revelação que Cristo não está parado vendo o mal acontecer e não faz nada. Deus, Ele fala que Ele é longânimo. E aqueles que cometem pecado e não o confessam e não buscam Ele para pedir perdão, pagarão caro pelos seus pecados. Esta é a narrativa, é o contexto de Apocalipse. Nós estamos aqui estudando as 7 cartas que foram enviadas às igrejas. Hoje estudaremos a 4ª carta. Existe uma linha de interpretação que interpreta que cada igreja é um período, é uma época, né? Algumas pessoas dizem que a igreja de Tiatira é a época posterior a Constantino. Eu particularmente não creio nisto. Eu creio que as igrejas são 7 porque as igrejas são perfeitas aos olhos de Deus. Elas têm problemas e situações diferentes. Sabe, irmãos, as igrejas aqui na terra que servem a Deus, elas são diferentes umas das outras. E nós precisamos estudar a igreja.
Um dos grandes problemas de interpretarmos a Bíblia desta forma, como cada carta representa um ano, é que nós corremos o risco de olhar para alguma parte das Escrituras e falar, não é para mim. Não, essa parte de Apocalipse não tem a ver comigo, todas têm a ver conosco. Sabe, irmãos, a palavra de Deus foi escrita para que o povo de Deus olhe, analise e medite nelas. E o verso 18 é um começo totalmente diferente de todas as outras cartas. A cidade de Tiatira era a cidade menos importante dessas 7. E ela recebe a carta mais longa. E então os comentaristas dizem isso. Por que a cidade menos importante recebe a carta mais longa? Olha o que diz o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz quem? O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E aí ele vai mostrar como ele está com esta igreja. Que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Vocês que estão fazendo a leitura, está seguindo aquele plano de leitura que é postado no grupo da igreja, nós vimos de que é feito o altar do holocausto. Qual é o material dele lá? Bronze. E o que vai em cima dele? Fogo. E aqui nós temos aquele que está aqui com os pés como bronze polido e os olhos como fogo. Fogo para consumir, juízo. E ele vai mostrar a indignação que ele tem contra esta igreja. E Deus, na pessoa do Filho, em Jesus, como ele mesmo descreve aqui no verso 18, ele vai mostrar que ele conhece todas as coisas, ele sabe as coisas boas e as coisas ruins, mas ele está aqui como os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Irmãos, aqui é que ele está pronto para executar uma sentença contra esta igreja. A cidade de Tiatira era uma cidade comercial. Ela não era uma cidade famosa por templos e tudo. O que circulava a cidade, ela tinha uma localização privilegiada. Como Uberlândia, ela tem uma localização privilegiada, muitas pistas em volta da cidade, pistas duplicadas. Isso facilita o sair das mercadorias que aqui chegam. É a cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira é bem localizada, facilitava o sair de linho, o sair de tecido, o sair de armas de guerra, tudo ali passava por Tiatira, pela localização dela. Era uma cidade comercial, e provavelmente esta igreja, em sua maioria, era composta dos moradores da cidade, ou seja, pessoas que mexiam com o comércio. Isto aqui é uma probabilidade. Mas ele, Cristo, o Filho de Deus, se apresenta aqui como aquele que sabe todas as coisas. E aí então ele começa no versículo de 19 elogiando a igreja. E ele diz assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira, irmãos. Os comentaristas vão dizer que esta é a igreja mais trabalhadeira, que nem a igreja de Éfeso recebe tanto elogio como esta. A igreja de Éfeso ainda falhava em não praticar o primeiro amor, mas esta não. O primeiro amor está sendo vivenciado, está sendo praticado. Essa tinha que chamar a igreja Batista de Marta, porque trabalhava mesmo, né? Era a igreja bem trabalhadeira. O pessoal trabalhava. E este é o elogio. E Deus não fala que isso está errado. Mas Deus fala que nenhum trabalho em excesso pode ocupar o lugar da santidade. Ninguém será justificado diante de Deus
pelo tanto de tarefas que fazem para Deus. Ninguém será justificado diante de Deus pelo excesso de coisas que fazem diante de Deus. O trabalho é elogiado, mas não pode ocupar o lugar da pureza. Então, após que o Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus, elogiar o trabalho da igreja, e falar que esta igreja era uma igreja trabalhadora, era uma igreja zelosa, não era uma igreja preguiçosa, era uma igreja de crentes ativos e crentes amorosos. Meus irmãos, talvez se nós olhássemos essa igreja nos dias de hoje, nós falaríamos: que igreja que é essa? Todo pastor quer uma igreja dessa, a igreja que está trabalhando, a igreja que está crescendo, pessoas vindo. E Deus elogia, mas Deus fala: algo está errado no coração deles. E então do versículo 20 ao versículo 23, nós veremos aqui a exortação do Senhor, a reprovação do Senhor. E Deus reprova duas coisas aqui. Na verdade, três, entre aspas, porque Deus vai reprovar a igreja, Deus vai reprovar a mulher que profere a palavra nessa igreja, e Deus vai reprovar a mornidão da igreja em não tratar o pecado. Então, existe três reprovações: a reprovação da igreja, a reprovação da mulher que se levanta para falar em nome de Deus, sem Deus mandar, e de o povo não tratar o pecado. Então, olha aqui do versículo 20... ao versículo 23, tenho porém contra ti o tolerares esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não queres arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, e que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Deixa eu explicar algo para vocês. Deus aqui, irmãos, está indo contra a igreja local. Esta igreja, ela está no pecado de imoralidade, ela está no pecado de idolatria. E eu quero explicar isso para vocês, porque primeiro Deus está reprovando a igreja, antes de reprovar o que está acontecendo ali. Deus está reprovando a igreja. E Deus promete, irmãos, tirar bênçãos da igreja. Essa cidade fora destruída. Essa cidade Tiatira, ela foi destruída. Não existe cidade, não existe igreja. E o porquê isso acontece? Porque muitas vezes nós fazemos parte da igreja de Deus. E nós temos preocupado e zelado somente pela nossa casa. É muito comum uma pessoa ser salva, ser batizada, se tornar membro da igreja. E ela então se preocupar só com o seu crescimento espiritual, se preocupar só com o seu testemunho, se preocupar somente com a sua casa e a sua família. E não é isso que está acontecendo aqui. A igreja é reprovada porque ela não está preocupada com o testemunho de Cristo, ela não está preocupada em testemunhar de Jesus, em cuidar das coisas. É uma igreja que é elogiada na quantidade de trabalho, a sua agenda é uma agenda cheia, mas ela é reprovada porque existe algo que eles não querem mexer. O versículo 20 fala de uma mulher chamada Jezabel. Provavelmente esse não era o nome da mulher, Jezabel, mas é que ela estava tendo a atitude igual a Jezabel, lá do Velho Testamento. Você quer saber quem é Jezabel? Pergunta para Elias, vai lá nos escritos de Elias. Sabe, irmão, Jezabel foi uma mulher que atrapalhou a nação de Israel.
atrapalhou a nação de Israel a servir a Deus, ela forçou Israel a servir a Baal, ela impedia que Deus fosse cultuado. Elias então, irmãos, após subir no monte e empurrar os profetas de Baal despenhadeira abaixo, e Deus trazer fogo do céu, Elias com o poder do Espírito Santo, Deus ouvindo as suas orações e ele agindo, Jezabel empleitou uma caçada a ele, a qual ele foge e vai entrar para dentro de uma caverna falando: Senhor, só eu estou aqui. Era uma mulher terrível, era uma mulher, irmãos, que ela não era terrível porque matava pessoas, ela era terrível porque ela adulterava o culto espiritual. Eu quero que vocês entendam que a palavra prostituição aqui, ela é muito forte, mas não é uma palavra prostituição física, é uma prostituição espiritual. Sabe, porque aquele que serve a Deus, Deus vê o cristão que serve a Ele como alguém que é casado com Ele. Você entende isso? Você entende que a igreja, ela está desposada de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, o Israel do Antigo Testamento era a esposa de Deus, por assim dizer, o povo de Deus. Aquilo que você faz com Deus, seu marido toleraria, o seu desprezo, o seu afastamento, a sua falta de interesse, aquilo que nós fazemos espiritualmente, quando nós trocamos o relacionamento com Deus por coisas deste mundo, é exatamente isso que essa mulher Jezabel aqui faz. Então, tinha esta mulher, olha o versículo 20, vamos olhar aqui, esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Irmãos, o texto é grande, não dá para detalhar tudo. Essa mulher era profetisa, sim ou não? Não. Por que ela não era? Porque Deus não a declarou profetisa. Quem declarou ela profetisa? Ela mesma. Meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja de Cristo hoje? Tem muitos pastores que nunca foram consagrados pastores por Deus. Eles a si mesmos se fizeram pastores. Quantos pastores nunca receberam uma bênção da igreja de Cristo, para ligar na igreja o que está ligado no céu? Muitos pastores se tornaram pastores em conversa de gabinete. Pessoas que a si mesmos se declaram apóstolos, pessoas que a si mesmos se declaram arcanjos, pessoas que a si mesmos se declaram profetas e não são. Está cheio disso nos dias de hoje. Pessoas que não receberam ministério e nem autoridade para executar de Deus. A igreja é de Deus, irmãos. Quem forma pastor é Deus. Quem forma missionário é Deus. Líderes são formados por Deus e Deus usa a igreja para fazer isso. Muitos líderes hoje são formados por líderes de forma errada, em conversinha particular em casa, no corredor ou no escritório. E aqui está um caso de 1900 anos atrás, de uma igreja que seria punida, porque estava ouvindo uma mulher, que a si mesmo se declarou boca de Deus. Elas naquela época não tinham o Novo Testamento, e então ela falava assim: Deus vai falar para a igreja, e era ela que falava. E nesse profetizar desta mulher, que a si mesmo se declarava, a igreja seguia ela. E que eram os ensinos dela? Então, então olha aqui, ela a si mesmo se declarava profetiza, e aí ela tinha o espaço para fazer o quê naquela igreja? Que não somente ensina, ela ensinava. Deus está contra esta mulher ensinar. E ela ensinava como profetiza, e Deus é contra. E aí ele diz o seguinte: o conteúdo do ensino dela
era visto como, mas ainda seduza os meus servos. Seduza para quê? A praticarem a prostituição espiritual. E aí ele vai dizer outra coisa, prostituição espiritual e comerem comidas sacrificadas a ídolos. Nós podemos imaginar o que acontecia naquela cidade. A Bíblia não diz, mas era uma cidade de comércios. Empresas daquela época estavam ali vendendo tecido, vendendo armas. E as pessoas que estão no comércio precisam fazer laços. Eles não querem brigar e nem discutir nem com os fornecedores e nem com os clientes. E aí então muitos desses negócios grandes são fechados em jantares, almoço. E muitas vezes esses lojistas, esses comerciantes, iam lá comer uma comida sacrificada a ídolo, participando de um culto de um cliente, participando de um culto de um fornecedor. E a mulher da igreja profetiza Jezabel, Deus não está importando com isso não. É o que ela falava. Ela ensinava que estas coisas não tinham problema. E eles seguiam esse ensino. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é atual, muito atual. Eu quero que você entenda que esta mulher aqui, o nome dela é um nome simbólico. Existe uma palavra em Tiago, capítulo 3, versículo 11. Tiago 3,11 vai falar que da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga. Quando você cava um poço e você desce um balde, ou aquela água é doce, ou ela é amarga. Ou ela é salobra, ou ela é doce. Eu quero que você entenda o seguinte: a doutrina de Jezabel é o seguinte: você pode ser cristão de boca, e no seu comportamento não ser cristão. Será que isso acontece hoje em dia? Será que nós estamos vendo pessoas que no domingo falam coisas espirituais e durante a semana vivem como pessoas que não conhecem a Deus? A doutrina de Jezabel é essa: aquilo que acontece no culto, vocês estão cantando no culto, vocês estão no templo, mas durante a semana vocês podem negociar de forma errada. Prostituição, irmãos, é você misturar aquilo que é santo, puro, com aquilo que é profano. É você misturar a fé com a falta de fé. Eu quero falar a vocês, cristãos de hoje, vocês têm sido fiéis, vocês participam de grupos de WhatsApp, quando pessoas mostram o ensino errado de Deus, você põe embaixo o ensino certo, porque a gente não convence ninguém, mas nós pregamos. Nosso papel não é convencer pessoa de religião nenhuma, porque quem convence é o Espírito Santo, mas nós somos chamados a testemunhar. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é verdade. O que Deus quer não é que você coma peixe, o que Deus quer é que você perdoe o seu irmão, que você perdoe o seu pai, que você convide os seus parentes para sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque esta igreja, ela é trabalhadeira, ela tem muitas obras, ela é como Marta na história. Só que antes de Deus trabalhar através de nós, Deus tem que trabalhar dentro de nós. A igreja é muito trabalhadeira, mas eles estavam extremamente tolerantes com o pecado. E Jesus reprova a tolerância que eles tinham com o pecado.
Seja o pecado na vida deles ou o pecado na vida dos outros. Por que na vida deles? Porque o texto fala que eles se prostituíam e comiam comidas sacrificadas a ídolos. Mas o nosso Deus é misericordioso. Antes dele tratar o pecado, ele dá chance para nós arrependermos. E olha o que diz o versículo 21. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse. Ela, essa mulher, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela não quer se arrepender da sua conduta dupla, da sua conduta domingo de crente, o resto da semana como descrente. Meus irmãos, Deus tem dado a oportunidade das pessoas ouvirem Cristo. Sabe, ontem saímos para evangelizar, entregar folhetos. Nenhuma pessoa se converteu, mas eu fico extremamente feliz, porque as pessoas na rua sabem que tem cristãos. Quando elas recebem um folheto, elas têm a opção de pegar ou falar, não quero. Quando a gente chega num ponto comercial e fala, você quer um folheto que fala da salvação de Jesus? Você quer um folheto que fala da mensagem do céu? E elas podem falar, não, eu não quero. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem dado a oportunidade a todos. Eu fico feliz, sabe, irmãos, de saber que Deus está insistindo com as pessoas, por mais que elas não querem, por mais que elas não o amem, por mais que elas não o desejem. Deus tem dado a oportunidade, e aqui está mostrando que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu a oportunidade para ela se arrepender dessa vida ambígua, dessa vida dupla, dessa vida de cristão camaleão, se misturando com tudo que se encontra no decorrer da semana, mas o texto fala que ela não quis. Sabe, irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você, nos seus negócios pessoais, nos seus grupos de WhatsApp. Você tem sido fiel na sua fé a Deus? Sabe para que serve essa aliança, irmãos? Todo mundo que vê essa aliança na minha mão sabe que eu sou casado. Você tem mostrado para as pessoas aí fora que você é casada com Jesus, que você faz parte da noiva de Jesus, você faz parte da igreja. Você tem um compromisso com Deus. Sabe, irmãos, que nós possamos fugir da prostituição espiritual. Jesus falou deste perigo nos evangelhos. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Jesus falou nos dias dele, nos nossos dias, muitas pessoas estão dando ao dinheiro aquilo que é de Deus. Pessoas estão dando o melhor da sua saúde para ganhar dinheiro. Deveria dar o melhor da sua saúde para adorar a Deus. As pessoas estão dando o melhor da sua família para ganhar dinheiro. Deveriam estar dando o melhor para Deus. Sabe o que tem a ver, irmãos, prostituição espiritual? É quando nós colocamos alguma coisa, como ganhar dinheiro, no lugar de Deus. Porque a Bíblia vai ensinar que os cristãos viviam por Cristo. E tem pessoas que vivem para ganhar dinheiro. Tem pessoas que pensam em Deus 1, 2 vezes no dia. Tem pessoas que se assentam para estudar a Bíblia e orar 1, 2 vezes no dia. Mas elas se assentam para calcular os seus lucros e pensar nisso várias vezes no dia. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vocês vão de escolher, ou se servem a Deus e coloquem Ele como motivo de vida, ou se o dinheiro é o motivo de vida. Ou vocês vivem para os sonhos da terra, vocês querem casas e carros e comer e beber regaladamente, ou vocês querem a ceia no céu. Ninguém pode servir a 2 senhores.
Não tem como viver em dois pensamentos. Não tem como ser consagrado a Deus no domingo e de segunda a sábado consagrado ao trabalho. Um só deve priorizar na vida dos cristãos. Um deve ocupar o primeiro lugar. Um deve ser maior do que o outro. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos o nosso tempo, nós entregamos tudo o que temos, nós entregamos o nosso estilo de vida, as nossas finanças, os nossos sonhos. Isto é ser fiel, e Deus tem dado tempo para o arrependimento acontecer, não só na vida dessa mulher, mas em nós, nos dias de hoje. Olha o que diz o verso 22. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Meus irmãos, Deus iria trazer na vida desta mulher doenças, pestes, coisas ruins aconteceriam, tribulação. Olha o que diz o verso 23, eu não sei se esses filhos são filhos físicos ou se são filhos espirituais dela, pessoas que seguiam ela espiritualmente. Matarei os teus filhos, verso 23, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos, Deus conhece nós por completo. Sabe, Deus conhece nós por completo. Nós temos uma esperança. A mensagem da Páscoa é que Jesus Cristo ressuscitou depois de estar morto. Ele morreu na terça e ressuscita no domingo. E a Páscoa traz essa mensagem que existe vida após morte. Mas para aqueles que andam longe de Deus, existe o que após a morte? Morte de novo. Para quem não serve a Deus, existe morte após morte. Eles morrerão duas vezes, morrerão fisicamente e morrerão espiritualmente. E Deus tem dado a oportunidade da gente só morrer fisicamente. E após esta morte física, estarmos com Ele no céu, ou pelo arrebatamento. Eu quero que você entenda que o texto, verso 19, mostra o elogio. O verso 20 ao 23 mostra os erros da igreja que ela tolerava. E agora no versículo 24 em diante, vai falar das recompensas dos fiéis. Digo-vos todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. O versículo 24 diz que Deus faz distinção de pessoas e pessoas. Deus não trata todos iguais. A Bíblia fala que Deus, na consumação do século, separará joio do trigo. Deus vai separar o cabrito das ovelhas, o bode das ovelhas. Deus faz distinção de pessoas, sabe por quê? Porque Ele não trata nós como todo, Ele trata individualmente com cada um. E cada adorador individual, quando se une, se trata no coletivo. Mas eu quero que você entenda algo sobre essa igreja. Muitos desta igreja, a igreja era marcada por não tratar o erro dos outros. Ela era tratada por ser complacente ao pecado. Mas existia alguns dentro da igreja que era diferente. E Jesus então faz a promessa a esses que são diferentes, a esses que são fiéis. E o versículo 25 diz assim: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Versículo 25 é: fiquem firmes. Fiquem firmes até que eu volte. Meus irmãos, é a primeira menção aqui para uma igreja da volta de Cristo. Não é fique firme até encontrar comigo. Fique firme até que eu volte. É a volta de Cristo. E olha a sequência da volta de Cristo.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. O que é as obras? Não se misturar. É ter um comportamento íntegro, ter um comportamento reto, justo. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quando? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sabe o que está dizendo aqui? Do reino do Cordeiro. Quando iremos reinar com Cristo. Estas palavras estão exatamente em coerência com o Salmo 2. O Salmo de número 2 é o reino de Cristo. Eu quero que você entenda, irmãos, que Cristo faz uma promessa para aqueles que forem fiéis. Aqueles que forem fiéis vão viver no futuro reinando com Cristo. Esta é a mensagem que Deus tem para aqueles que são fiéis. Então diz assim o versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem testemunhar de Cristo, pela conduta, pelas palavras, até o último suspiro, estará com Cristo. Meus irmãos, a carta da igreja de Tiatira é uma carta para os cristãos de hoje. Que nós possamos avaliar não somente o nosso trabalhar, mas que nós possamos avaliar a pureza do nosso trabalho. Não é simplesmente usar o corpo para trabalhar para o Senhor, é trabalhar para o Senhor no nosso coração, é limpar o coração, é elevar os nossos pensamentos ao céu, é trabalhar para pensarmos em Cristo, pensar menos em coisas dessa terra, pensar menos em problemas conjugais, pensar menos em problemas familiares, menos em problemas trabalhistas, menos em problemas aqui dessa terra. E pensar aonde Cristo vive, está assentados, o que vai acontecer no seu futuro, o que vai acontecer no seu futuro no céu, quem estará com você no céu. Pensar nas coisas do alto onde Cristo vive. Meus irmãos, que nós não venhamos ser desestimulados ao trabalho, mas nós venhamos ser estimulados, trabalhar dentro de nós, para depois trabalhar fora de nós. Se mantenha fiel. Sabe, esta igreja de Tiatira, nem todos precisavam ouvir estas exortações, porque naquela igreja tinha os fiéis, que deveriam continuar sendo fiéis, até a volta de Cristo. E eles morreram guardando a fidelidade até a volta de Cristo. E Cristo não voltou na época deles. E que nós venhamos guardar a fidelidade até a volta de Cristo. Meus irmãos, Cristo é nosso Deus, Cristo é a nossa riqueza. Sabe, o que vale mais para você? O que é a sua maior riqueza? Se você falar, pastor, minha maior riqueza é meu filho, está errado. Pastor, minha maior riqueza é meu netinho, olha o tanto que ele é bonitinho, está errado. Minha maior riqueza é meu esposo, está errado. Minha maior riqueza é minha profissão, é minha casa, está errado. Meus irmãos, a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso banquete, porque dele somos, a Ele pertencemos, nele existimos, nele nos movemos. Sabe, meus irmãos, não existe palavras para descrever o que um homem sente quando ele está plenamente na presença de Deus. Eu fico lendo Moisés descendo do monte ali, com o rosto brilhando de estar conversando com Deus. Bom, como eu tenho vontade, mas não é pela vontade, é por conduzir a nossa vida a uma condição de falarmos a Deus igual falamos um com o outro aqui. Isto vem pela santificação, pela pureza, e que vocês desejem muito mais
ser profundos no relacionamento de Deus, do que ser bem-sucedidos e adquirir bens nessa terra. Porque Deus nos salvou, irmãos, para reinar com Ele. Deus nos salvou para estarmos com Ele num banquete celeste. Os apóstolos já estão lá, e agora está faltando nós, os discípulos de Jesus, e que seguem a doutrina dos apóstolos. Vamos colocar em pé, vamos orar.